Muito bem. Essas duas últimas aulas, né? Essas duas, que não são as duas últimas aulas do curso, eu digo essas duas aulas anteriores, e sobre o que eu apresentei para vocês, vocês viram que talvez vocês percebam que eu estou chegando mais ou menos onde eu queria chegar, né? E eu vou condensar um pouco para até a próxima semana. E eu, então, lhes apresentei um pouco o que seria o núcleo, na verdade, da minha tese, né? Que é essa tentativa de demonstração de que forma se dá a passagem, de fato, aquilo que eu vinha falando desde o início do curso, que eu me interesso pelo recorte, pelo retalho, daquela passagem da biologia para a possibilidade de emergência de um eu, e depois a emergência de um sujeito, e a emergência da cultura, utilizando para isso o modelo dessa discussão, desse diálogo da psicanálise com as neurociências, né? Então, não sei se vocês perceberam, mas eu, de certa forma, estou chegando mais ou menos onde o que seria, de forma mais ou menos estendida, ao final do nosso curso, né? Muito bem. Eu não sei se vocês tiveram alguma dificuldade nessas duas aulas, porque, de fato, ela muda um pouco também, como em outros momentos do curso, a gente muda um pouco o registro, né, para a explicação. Por exemplo, a demonstração do livro do Miguel Nicoleles, que eu dizer para vocês que veio bem a calhar, né, naquele momento, o lançamento recente desse último livro dele, porque, de certa forma, ele resume um pouco aquilo que eu trabalhava desde o início, sobre os aspectos analógicos que Freud trabalhava no projeto, né? E que nós íamos falando sobre isso. Nicoleles, de certa forma, apesar de ser um neurocientista que tem uma formação muito clássica dentro das neurociências, ele ousa dizer que o modelo dele, ao invés de ser um modelo digital, né, aquele modelo digital que é mais predominante dentro das neurociências, é um modelo analógico. Então, ele veio, de certa forma, nos demonstrar, digamos, onde nós chegamos no desenvolvimento das neurociências, no que diz respeito àquela tradição que foi, eu não diria inaugurada, mas foi por Freud, mas inaugurada pelo tempo de Freud, né? De organizações topográficas, de intensidades, de analogias que vão, então, dizer respeito a um tipo de informação analógica. Eu não sei se vocês perceberam, se eu fui claro naquela explicação sobre o que seria, então, esse sistema analógico, esse sistema nervoso analógico para a composição, digamos assim, com outros tipos de processamento, né, do que vem a ser a mente dentro desse modelo, do que poderia ser a emergência da mente dentro desse modelo, né? Vocês viram que ele fala de uma cola que daria consistência aos diversos elementos, aos diversos objetos que fazem parte da mente, né? Que forma a mente dá consistência à sucessão de objetos, que vai dar, então, a consistência também para a consciência e a consciência de si, né? E de que forma isso se daria dinamicamente no tempo. Nicoleles, ele rompe muito radicalmente, e essa é o interessante no modelo dele, com aquilo que nós vimos discutindo sobre os modelos computacionais que dizem respeito àquilo que é intrínseco aos neurônios, né? Intrínseco aos neurônios, porque o modelo binário neuronal, tudo ou nada, ele se dá a partir dos disparos e de alterações eletroquímicas que se dão entre o neurônio e o exterior, né? Mas que vai depender do metabolismo do neurônio, do que ocorre no interior dos neurônios. Então, todo o processamento seria interno ao próprio sistema nervoso. Nicoleles, ele nos propõe uma coisa bastante nova, né? Nicoleles vai nos dizer que, para explicar toda essa complexidade, sobretudo a velocidade com que o cérebro funciona e a velocidade com que ele se sincroniza com outros cérebros, aí entra a questão do cérebro social, a explicação meramente informacional dos neurônios com seus disparos não seria suficiente, né? Embora isso ocorra, mas ele vai nos dizer que existe algo que é uma emergência a partir disso, uma emergência de processamento
que deixa de ser simplesmente um neuronal, mas algo que é criado pelo processamento neuronal, que são com suas cargas e as diferenças de cargas elétricas, que faria, então, a criação de um campo eletromagnético, e que esse campo eletromagnético, que surge a partir daí, é que iria fazer as interações, digamos assim, para um metaprocessamento, né? Vocês percebem que é algo bastante ousado, né? E que eu faço uma crítica a isso, tentando demonstrar que me pareceu que o Nicoleles, apesar da grandeza do seu livro, que é um livro bastante interessante, que ele pegou aquilo que é a resultante, né, o epifenômeno daquilo, do que ocorre com os neurônios, e tomou aquilo como, de fato, o essencial dentro do processamento da mente, ou melhor dizendo, do cérebro, de onde poderia emergir a mente. Isso porque ele trabalha com essas diferenças de carga. Todo o trabalho de Nicoleles é baseado numa resultante estatística daquilo que são os disparos neuronais e que criam, de fato, isso é algo empírico, ele pode observar isso, né? Esse campo eletromagnético supraneuronal, né? De campos neuronais. Como é que isso funciona? Para vocês entenderem de que forma isso vai fazer emergir uma mente a partir dos neurônios propriamente dito. Como é que isso funciona? Nicoleles, ele descobriu que quando nós fazemos, por exemplo, um movimento, se eu faço um movimento da mão para pegar um objeto, por exemplo, pegar uma xícara, né, esse movimento, significa que existem padrões neuronais no meu córtex motor que vão organizar os impulsos elétricos que vão para a minha musculatura e que vão fazer com que eu tenha um movimento adequado, né, um movimento fino, um movimento adequado para pegar algum objeto. Naturalmente, que a quantidade de neurônios que estão disparando e que estão criando, que estão codificando esse movimento é muito grande, de tal forma que nós não temos uma tecnologia suficiente para pegarmos cada um desses neurônios e criarmos um algoritmo, né, que seria assim, a representação idêntica ao funcionamento desses neurônios. Aí que, por exemplo, os movimentos eles não são tão fluidos e performantes quanto dos nossos próprios membros, né? Se vocês observarem um membro de um esqueleto de Nicoleles, você percebe que eles fazem movimentos muito lentamente, né? Por quê? Porque não existe tecnologia suficiente para que cada um dos neurônios implicados estivessem sendo monitorados e, por isso mesmo, tendo a mesma perfeição, né? Isso melhorou bastante. No início, ele pegava alguns poucos neurônios, né, com eletrodos, sobretudo em macacos, e hoje eles têm uma tecnologia que eles conseguem pegar alguns milhares de neurônios, algumas centenas ou já passando agora para alguns milhares de neurônios, né? Como se fossem pequenas escovinhas com eletrodos que pegam partes do córtex motor desses macacos. Muito bem. O que Nicoleles pega nesses casos é uma espécie de uma resultante estatística. Já que ele não pode pegar todos os neurônios, ele pega uma resultante estatística daquilo que e que cria esse campo eletromagnético, né? Então, na verdade, o campo magnético seria uma espécie de uma interface entre os neurônios e aquilo que é o algoritmo do computador que vai criar os movimentos, né? Só que Nicoleles ele passa a acreditar que isso que seria a interface seria o próprio processamento, né? Então, ao meu ver, essa é a falha. Mas ele vai dizer que é isso que também vai dar consistência. Por exemplo, quando Freud, no nosso velho modelo de 1895, quando Freud nos diz que uma representação, ela é, na verdade, um enchimento, né, de algumas vias preferenciais, algumas vias em que a quantidade, né, aquela energia que a gente vai chamar de quantidade, que passa nos neurônios, vai numa direção e não em outra. E que isso seria uma representação, né? E aí a gente vai chamar isso de uma representação analógica de algum objeto no sentido bastante amplo, né, dos objetos da consciência. Então, a representação de um objeto seria o preenchimento de alguns neurônios e não de outros, por isso que eu chamei de uma árvore, de uma estrutura neuronal, né?
aquela estrutura preenchida seria uma representação, que quando viessem informações externas, seriam representações do mundo externo, né? E quando viessem representações internas, seriam representações do quê? Da imaginação, da fantasia, e etc. Esse é o modelo analógico. Muito bem. Reparem que Nicoleles, no seu último livro, ele nos fala um pouco, algo muito parecido com isso. Ele vai nos dizer que, assim como também Francis Crick nos dizia que algo parecido com Freud, quando ele nos dizia que essas conexões, elas, para dar consistência aos objetos da consciência, elas seriam sincronizadas em 40 Hz, né? Mas isso aí é interno aos neurônios, ou interno ao próprio sistema nervoso. Nicoleles vai nos dizer que essas conexões se dariam, na verdade, não dentro dos neurônios, mas fora dos neurônios, num campo, um campo eletromagnético, que é a resultante do funcionamento de todos esses neurônios. E que isso iria explicar, por exemplo, a capacidade que nós temos tanto de dar consistência aos nossos objetos, como da formação de um cérebro que vai ser, ou melhor dizendo, de uma mente que vai ser, e uma consciência, que vai ser sincronizada com outras consciências, né? Isso é interessante, porque a gente sai do solipsismo da mente isolada, né? Então, nós vamos nos sincronizar, de alguma forma, com outros elementos de outros cérebros e outras consciências, ok? Essa sincronização, ela se daria de diversas formas, segundo Nicoleles, mas principalmente por esses campos. Ele vai explicar, por exemplo, que muito do nosso comportamento social, né, e aí no sentido mais natural, no sentido comportamento social, no sentido não da cultura, necessariamente, mas o comportamento social dentro da natureza, né, seria formas de sincronização entre os diversos cérebros. Por exemplo, eu usei para vocês na aula o exemplo da revoada das andorinhas, né? Como é que vocês imaginam que elas conseguem, todas aquelas centenas ou milhares de andorinhas, né, fazer aqueles movimentos tão perfeitamente sincronizados? Que tipo de sinalização eles têm para fazer isso? Então, Nicoleles propõe que isso é uma sincronização de cérebro a cérebro a partir desses campos magnéticos, né? Ou, por exemplo, comportamentos específicos, né, que são comportamentos codificados pela natureza, e que fazem com que, por exemplo, determinados animais façam um tipo de caça, né, coordenada. Então, para Nicoleles, e aí começa o aspecto de extrapolação, que eu não concordo, né? Para Nicoleles, haveria, então, essa forma de sincronização, e ele consegue, inclusive, observar essa sincronização, né? Ele consegue, por exemplo, perceber que pessoas, existem experimentos, no livro ele demonstra isso, que pessoas que estão sincronizadas num determinado tipo de ato, né, que os seus cérebros começam a se sincronizar com frequências semelhantes, né? Então, existe uma certa sincronização que não necessariamente, ao meu ver, e aparentemente isso me parece bastante claro, não diz respeito a uma sincronização relacionada à passagem direta, seria uma espécie de comunicação direta de cérebro a cérebro, né, com os campos eletromagnéticos, mas sim com o aspecto visual, né, de que estou vendo que o outro faz, participa da mesma experiência que eu, e por isso mesmo, tanto eu quanto ele, vamos fazer com que os nossos cérebros tenham uma certa frequência de funcionamento, porque o fenômeno observado é o mesmo, né? Então, não tem nenhuma fantasmagoria de passagem de transmissão de cérebro a cérebro, mas assim, que todos esses cérebros estão submetidos ao mesmo fenômeno, na observação do mesmo fenômeno, ou na execução do mesmo fenômeno, e por isso mesmo, se nós medirmos essas ondas, né, ou esses campos, eles vão parecer semelhantes, dando uma ideia que existiria uma sincronização à distância, quando, na verdade, a sincronização se dá, na verdade, ao meu ver, pela observação do mesmo fenômeno ou pela participação do mesmo fenômeno codificado pela própria natureza. Exemplo, o movimento das andorinhas, e os grandes cardumes de peixe, etc., seriam fenômenos sociais organizados dentro da própria natureza, né?
Muito bem. O que é interessante dentro desse modelo é que ele, de certa forma, ele é congruente com tudo que foi feito de modelo analógico anterior, inclusive de Freud, né? Por exemplo, Freud dizia que existiriam aqueles grupos neuronais que dariam consistência a uma representação. Nicoleles diz que existem campos eletromagnéticos que são dependentes dos neurônios, mas que saem deles, né? E que dariam consistência também a determinados elementos que são as representações, a forma como nós lidamos com os diversos objetos da nossa consciência. Tá? Muito bem. Mas qual é a dificuldade que a gente observa em praticamente todos os modelos neurobiológicos para a emergência da mente? Primeiro, que eles são muito relacionados a esse aspecto estritamente biológico, sem transcendência, sem que haja essa passagem do biológico para a cultura, né? E quando eles tentam fazer isso, como é o caso do próprio livro do Nicoleles, é muito dependente, na verdade, de modelos que também são neurobiológicos, né? Como essa questão da sincronização, do cérebro social, da forma como tudo isso foi codificado dentro do processo evolutivo e que, ao chegarmos onde estamos, nós continuaríamos funcionando da mesma maneira, né? E o que eu tento demonstrar, então, e vocês viram, é que se é verdade, e não é impossível que o modelo de Nicoleles esteja correto em vários aspectos, né? Não é impossível que haja uma certa sincronização, embora eu não acredite que a sincronização seja de passagem, né, de campo eletromagnético de um cérebro para o outro, mas aquilo que eu acabei de repetir para vocês, ou seja, como nós observamos o mesmo fenômeno ou realizamos tarefas em conjunto, existe uma sincronização independente da transmissão intercérebros, né? Mas assim, nós teríamos a mesma experiência, e por isso mesmo essa sincronização ocorreria. Mas que quando nós saímos do mundo biológico para o mundo social, mas mais que o mundo social, para o mundo da cultura, e aí não diz mais respeito a gente não pode mais falar de andorinhas, nem sequer de macacos rezos, né? Mas nós temos que falar de um hominídeo que evoluiu para chegar ao Homo sapiens, né? Com uma capacidade outra que faz com que qualquer tipo de sincronização e de consistência objetal para a consciência já não vai mais ser dependente meramente desses aspectos de codificação biológica, de código natural, mas vai precisar de uma outra argamassa, de uma outra forma de consistência que já não é mais dependente daquilo que a gente observa na natureza, né? Já não é mais algo que possa ser explicado com frequências, com campos eletromagnéticos, com biologia, que é a capacidade que nós encontramos de nomear coisas e, ao nomear essas coisas, de fazermos associações já não mais de coisas, mas associação daquilo que foi nomeado, ou seja, associações relacionadas à linguagem. Então, o que ao longo de todo o curso e que a gente está chegando à conclusão é que todos os modelos neurobiológicos, por mais sofisticados que sejam, por mais interessantes que sejam, por mais elementos empíricos que a gente tenha encontrado com todos esses neurocientistas que nós discutimos aqui, com filosofia também da mente, todos eles, de certa forma, padecem de uma mesma dificuldade, que é de lidar com essa passagem, e não existe, ao meu ver, né, eu acho que essa é uma afirmação para ser talvez testada um dia e pode ser equivocada, mas não existe, ao meu ver, um outro fundamento que, dentro dos sapiens, digamos assim, dos homo sapiens, dentro do mundo humano, que possa fazer esse arremate, essa organização de algo que sai da biologia, entra na cultura e ganha asas, senão a linguagem, a capacidade que nós desenvolvemos de utilizar significantes, né? E que são os significantes que passam, então, a organizar a nossa realidade. Quando o Metzen diz que nós não temos
um ego, que nós não temos um self, que o self, na verdade, é uma ilusão, porque ele é construído nessa travessia, né, em que cada animal, cada espécie, né, tem uma capacidade de lidar com a realidade física, melhor dizendo, com o real físico, para criar uma realidade própria da sua espécie, né? Aquilo que nós falávamos, que um leão não vê a savana da mesma forma que uma gazela, né? Ou que um tubarão não vê a água como nós vemos a água, porque dentro do processo evolutivo, nós criamos capacidades de fazer separação daquilo aquilo que é um objeto, né, para a nossa consciência, e aquilo que é fundo, que não é o objeto da consciência. Okay? Então, essa capacidade que foi desenvolvida ao longo da evolução, e que todos os animais, é verdade, que todos os animais, dentro da sua espécie, desenvolveram essa capacidade de fazer figura e fundo, saber o que é um objeto, o que não é, de que forma ver essa realidade externa. Nós possuímos isso também. Nós, claro, nós não saímos, eu dizia, nós não saímos da natureza, então nós possuímos essa capacidade natural. Por exemplo, mesmo alguém que não está na cultura, vamos imaginar um menino lobo, né? Ele teria a capacidade de observação do mundo físico com alguns recortes que são característicos da nossa espécie, né? Mas, na medida que nós entramos na linguagem, que nós deixamos de lidar com o mundo meramente natural e que passamos a nomear as coisas, e a partir da nomeação, fazer associação entre significantes, criando, então, a possibilidade de organização de novos mundos, nós criamos outros objetos que já não são mais objetos naturais. E esses objetos que nós criamos são fruto da linguagem nas suas relações com memória, aquilo que nos dá a consistência de uma amarração temporal, né? Criando, então, a identidade pessoal e a capacidade de nós observarmos não somente aquilo que é um objeto externo, mas nos tomarmos como objeto, né? Nos tomarmos como objeto. Não somente termos a consciência do objeto, toda consciência é consciência de algo, né? Mas termos a consciência de que, ao termos contato com esse objeto, somos nós que temos contato com esse objeto. Então, aquilo que é uma reverberação, é uma volta sobre si mesmo, e que seria assim, a primeira chama, o primeiro ponto de organização daquilo que nós chamaríamos, então, de uma identificação com aquilo que, em algumas correntes, chamamos de self, ou chamamos de eu, ou chamamos de um eu imaginário, né? Que é aquele primeiro ponto de amarração entre corpo, linguagem e memória, de onde, então, a primeira centelha de algo que vai sendo, então, construído, né? Na segunda aula, isso foi um pouco o que eu apresentei na primeira aula para vocês, nessa sequência de 2 aulas, né? Na segunda aula, eu voltei um pouco naquela discussão que nós tivemos sobre os filósofos da mente, né? E, sobretudo, a discussão que foi organizada e capitaneada por John Searle, em que nós falamos sobre a impossibilidade de se criar um computador que vá simular perfeitamente o funcionamento de uma mente humana, né? Com todas as suas consequências. Uma mente com a consciência, uma mente com, uma vez tendo consciência, nós entendemos que há algo que é inconsciente, né? Que é inapreensível. Então, mas que seria impossível a construção desse modelo baseado na inteligência artificial, daquela que supõe que nós temos que seria possível o surgimento de uma mente a partir de um processamento informativo e que nós teríamos uma mente que seria como um processador, como um hardware que iria processar as informações de um software que seria a mente humana, né? Então, se fosse assim, nós podemos imaginar que em qualquer outra plataforma que usasse os mesmos algoritmos e a mesma sintaxe, nós iríamos, então, simular perfeitamente uma mente humana. Quando nós valorizamos o aspecto analógico, né, que já vinha lá de Freud e que está em Nicoleles, nós percebemos a impossibilidade de rodar
um programa do que seria uma mente humana fora de um corpo humano, fora de uma biologia humana. Por quê? Porque as informações analógicas que dão a consistência a essa mente, elas não podem ser simuladas. Quando você pensa, por exemplo, que um neurônio faz um disparo de sim ou de não, mas provavelmente não é irrelevante o aspecto analógico do neurônio para esse processamento. Talvez a forma do neurônio seja importante no processamento da informação. Talvez a forma de uma organela no interior do neurônio seja importante para a forma como esse processamento se dá. Talvez a conformação do cérebro, o modelo, ou dizendo, a própria estrutura do cérebro seja como aquilo que Nicoleles nos lembrou, a árvore, né? Uma árvore cortada em secção, em que o próprio corpo é informação, né? Então, o nosso corpo é parte da informação de onde emerge a mente. Então, nós não podemos retirar do nosso corpo aquilo que seria apenas algoritmo, porque assim nós estaríamos extirpando, digamos assim, do processo aquilo que lhe é essencial, que é a existência do próprio corpo, do próprio cérebro, mas do próprio corpo, né? Então, aquela ideia da mente, da famoso cérebro numa garrafa, né, em que você poderia colocar um cérebro com todos os estímulos e que por isso mesmo ele funcionaria da mesma forma, é totalmente falsa dentro disso que nós acreditamos, né, porque nós precisaríamos de uma mente dentro de um corpo, ou melhor dizendo, em interação com o corpo, para simular algo que fosse como a mente humana. Então, não existiria a possibilidade de uma emergência de mente a partir simplesmente de computação, de uma computação como nós conhecemos hoje, né? Uma computação digital, sequencial e sintáxica. E aí nós voltamos, eu apresentei a vocês, o grande problema desse modelo, né? Do modelo sintáxico também, que seria a formação da semântica. Então, sintaxe é a forma como nós associamos os diversos elementos de uma informação, né? Nós temos uma gramática que vai nos dizer o que pode e o que não pode ser feito, de que forma essa sucessão vai ser organizada, qual é a pontuação, quantos pontos, quantos bits de informação vão formar algo que tem algum princípio ou que tem algum elemento informacional relevante, né? Mas que, ao fazermos isso, nós nunca sabemos, por exemplo, um computador que faz isso, ainda mesmo os computadores mais modernos, eles continuam processando, eles podem até simular coisas que são muito parecidas com o que os humanos fazem, mas eles nunca têm a primeira pessoa e nunca têm a semântica, né? Eles são incapazes de semântica. Então, cada computador, quando ele processa a informação, ele não sabe que ele é quem processa, né? A própria atribuição de ele, né, no caso do computador, já é algo um tanto problemático, né? Então, é preciso que alguém tenha criado o computador, tenha criado a linguagem que é usada no computador, tenha colocado esse computador, então, para fazer essas associações de informações e para chegar a algumas conclusões que, na verdade, já eram premissas que se encontravam no processo inicial, né? Quando nós fazemos uma máquina, nós já supomos mais ou menos o que a máquina pode fazer, qual seria a resultante desse processo. Então, nenhuma máquina, até hoje, criou a capacidade, ou tem a capacidade de semântica, né? Mas qual seria o modelo? Como é que nós poderíamos explicar? Porque me parece que é indubitável que nós temos algum tipo de formação, de informação, de processamento de informação, isso é uma condição para que haja mente, né? Embora certamente não é como nós imaginamos nesse presente momento com os modelos de inteligência artificial, mas é claro que no nosso cérebro há algum tipo de processamento de informação analógica, digital, quântica, que faz com que nós sejamos como somos, né? Junto com o corpo, junto com informações neuronais, sejam elas nos seus diversos componentes, nas suas diversas possibilidades
conhecidas e desconhecidas, né? Mas algum grau de processamento tem que haver. Não existe a possibilidade, quer dizer, claro, existem as possibilidades transcendentes às crenças, né? A crença no espírito e etc., né? Que nos criaria um outro problema também, que seria a explicação de como o espírito faz tudo isso, né? Está muito além da nossa capacidade de sequer fazer algum tipo de especulação nesse sentido. Mas seria, na verdade, nós estaríamos apenas transferindo o problema para um campo ainda mais, seria mais complexo de explicação, né? Então, nós temos algum tipo de processamento. Dentro desse processamento, que modelo nós poderíamos utilizar, então, para dizermos que é possível o surgimento de semântica, né? E que é possível que, em um certo momento, um hominídeo que talvez há 5 milhões de anos atrás, um Homo erectus, e depois disso, dentro de um processo evolutivo, até chegarmos uns 200 a 100 mil anos atrás com o Homo sapiens, né? Alguma forma desses processamentos biológicos que iam acontecendo ao longo dos milhões de anos de evolução, alguma forma de processamento começou a surgir que criou essa fagulha desse primeiro momento de algo que se tornou consciente de si, né? Muitos animais têm consciência, mas é difícil de imaginar que eles têm consciência de si no sentido de falar alguma coisa em primeira pessoa, porque não falam, né? Então, eles podem agir em primeira pessoa, mas de que forma nós, humanos, passamos para esse outro elemento, né? Essa outra forma de processamento, em que, ao processarmos, sabemos que somos nós que processamos, e que, ao nomearmos, sabemos o sentido de cada coisa que foi nomeada, né? De que forma isso se deu? Então, é lícito se criar modelos. Eu dizer para vocês o seguinte, dentro da história da ciência, há várias discussões sobre até que ponto nós devemos criar modelos, né? E sairmos em busca da comprovação ou da não comprovação desse modelo, ou da falsificação desses modelos, como Popper, né? Ou daqueles que dizem que nós não devemos criar modelo nenhum, que devemos fazer aquele trabalho de formiga, de ir buscando informação, e que esses modelos seriam construídos a partir da informação, né? Muito bem. Mas, hoje, pouca gente seria contrário à ideia de que talvez o casamento dessas duas coisas seja importante para nós criarmos campos de pesquisa em que nós vamos criando algumas afirmações que vão sendo testadas para sabermos se elas se confirmam ou se não, né? Então, Karl Popper, ele dizia que seria científico, isso é uma discussão, inclusive, que vai permear depois o nosso curso sobre filosofia, sobre ciência e psicanálise. Ele dizia que, e nós não estamos necessariamente de acordo com ele, né? Mas ele dizia que o que é científico é aquilo que você pode fazer afirmações, você pode fazer as elucubrações que você quiser, você pode fazer grandes afirmações. Mas essas afirmações, elas devem ser feitas de forma que elas possam ser testadas e que elas possam ser falsificáveis. Tudo que não é falsificável, para Popper, não seria ciência, né? Tudo que não seja potencialmente falsificável, né? Ou contradito, ou você demonstre aquilo que as inadequações do seu modelo com as observações, né? Então, por exemplo, se você diz, segundo Karl Popper, se você diz segunda-feira choverá, né? Mesmo que você não tenha consultado a previsão do tempo, essa é uma afirmação científica. Por quê? Se segunda-feira chover, você confirmou a sua afirmação. Se não chover, ela foi refutada. Então, ela foi formulada de uma forma perfeitamente testável, né? Mas você diz assim, é possível... A sorte é possível na loteria esportiva, né? Você sabe que a sorte é possível na loteria esportiva. Mas essa é uma informação tautológica. Ela, em si, ela é verdadeira, mas ela não nos dá nenhuma informação a mais, porque nós não podemos testar esse tipo de informação, né? Ou se eu disser assim, talvez chova na segunda-feira, né? Se chover, eu estou certo. Se não chover, eu igualmente estou certo. Então,
são afirmações que, para Popper, não seriam científicas. E dentro da ciência, hoje em dia, você pode criar modelos, é lícito, é considerado lícito, dentro desse modelo de Popper, de você fazer algumas afirmações, alguns modelos, desde que eles sejam testáveis, e que, com o passar do tempo, aquele modelo, então, se sustente durante um certo tempo, e depois ele caia a partir das suas contradições, né? Então, é possível, é lícito, mesmo que nós não tenhamos um laboratório e elementos atuais, ou instrumentos, melhor dizendo, tecnologia ou projetos de pesquisa capazes de testar algumas das teorias que nós podemos desenvolver relacionadas à linguagem e à capacidade de produção de sentido, né? De que forma isso ocorre. Nós podemos criar esses modelos desde que eles sejam modelos plausíveis e testáveis. E é isso que eu pretendo fazer e pretendo explicar para vocês. Já expliquei um pouco na aula, mas a partir dos conhecimentos que nós temos hoje sobre informação, tanto da informação do processamento digital, né? Quanto daquele analógico, quanto dos diversos outros elementos de processamento que nós temos, nós podemos criar modelos para entendermos de que forma o nosso cérebro, o cérebro dos Homo sapiens, como é que ele se tornou capaz de processar as informações sequenciais, as informações que são informações sintáxicas, né? Em sentido semântico, em sentido simbólico semântico, né? Então, quando o Searle diz assim, quando eu falo em inglês, eu sei o sentido de cada uma das palavras em inglês, né? Naturalmente que os significantes, a gente pode dizer que eles são arbitrários, mas eles não são aleatórios. Então, quando eu presentifico cada um dos significantes em uma frase, né, eu sei o sentido daquele significante, embora ele possa ter vários outros, né, dentro de uma estrutura, mas na hora da atualização, eu sei o sentido, embora muitas vezes isso fale e daí revela o meu inconsciente. Então, eu tenho um sentido de cada uma das palavras. E como é que eu posso, que tipo de modelo nós poderíamos ter para entendermos como é que isso se dá, né? Então, eu disse para vocês que, como nós temos uma complexidade muito grande no cérebro, nós temos vários tipos de processamento, e nós temos processamento de processamento. Então, eu tenho uma cadeia, vamos pegar uma cadeia simples de processamento sintáxico, né? Então, eu peguei ali 0101000001, né? Aquela cadeia sintáxica, ela, por si só, se torna um outro elemento que pode ser processado por uma outra cadeia sintáxica. Não sei se vocês estão entendendo, né? Ou seja, eu pego o que é mais elementar e, uma vez que aquilo foi feito, aquilo se torna, por si só, uma informação. Não mais o 0 ou 1, mas a sequência, né? Vamos chamar assim, a frase, ela se torna uma nova informação. Essa nova informação, ela é processada por outro tipo de sequência informacional. Ok? Então, nós vamos em espelho criando processamentos de processamentos. Sintaxes que são traduzidas em outras sintaxes e que são paralelas em uma velocidade vertiginosa, né? O cérebro ele consegue processar em sequência, mas ele consegue processar em paralelo. Então, essas sequências de processamentos em paralelo, elas vão dando consistência a algo que, no elemento, não tem consistência. Vocês se lembram que eu falava para vocês, assim, entre uma sinapse e outra, não há nenhuma informação, ou melhor dizendo, não há nenhuma inteligência. Há uma informação que é sim ou não, 0 ou 1. Um. É assim? Isso é nada, no sentido de que uma janela ela tem uma informação dual, ela pode estar fechada ou aberta. Né? Isso é uma computação digital. O fato de, por exemplo, você dizer que a janela está fechada ou aberta, ou que eu cortei ou não cortei o cabelo. Okay? Isso, por si só, é uma informação digital. Mas as informações digitais, na medida que elas vão formando as suas frases digitais,
elas podem se transformar em elementos de um novo processamento. Então, cada um desses processamentos, eles vão criando algo, que eu usei para vocês, a analogia e a metáfora, digamos assim, né, de que na natureza tudo é assim, tudo de informação a coisas concretas, elementos concretos, né? Tudo, quando visto muito no microcosmos, se perde em inconsistências, né? Talvez, se você for buscando o microcosmo, a gente chega num momento, a teorias, por exemplo, a teoria das cordas, que vai nos dizer que existe o quê? Existe apenas frequências no universo, né? Como se fosse uma música do universo, e que quando você vai, então, compondo aquilo e vai passando para o macro, saindo do micro para o macro, as coisas vão parecendo ter consistências. Metz trabalha com isso no túnel do ego, né? Quando ele diz, por exemplo, que, na verdade, nós estamos imersos num universo de forças físicas, né? Mas, assim, em cada recorte, cada ponto de observação desse microscópio, que a gente vai botando um ponto de foco maior, menor, as coisas vão ganhando consistências e vão sendo organizadas, e nós podemos, então, lidar com elas de uma maneira que, dentro daquele universo, elas fazem sentido. Por exemplo, se eu digo que o ego não existe, que o eu não existe, que ele é uma fantasia, eu não estou negando a existência do eu. Metz não nega a existência de que, dentro desse universo que nós vivemos, o que nos interessa é como nós vivemos nele, né? Então, seria absurdo se eu imaginar que eu pudesse ter uns olhos que vissem somente frequências energéticas, né, no universo. Então, que bom que eu não tenho essa capacidade. Que bom que os meus olhos eles conseguem ver apenas uma certa frequência de luminosidade, né? E por isso mesmo eu posso organizar, e eu posso ver pessoas, eu posso ter amor, eu posso ter família, eu posso ter organização social, eu posso organizar essas coisas de uma forma que elas têm consistência para mim, embora elas possam ser fragmentadas dentro de um microcosmos ou de um macrocosmos, né? Então, nós temos sempre esse ponto de observação que vai dar consistência ao mundo em que nós vivemos, né? Mas, então, para nós entendermos, então, o surgimento dessa fagulha, né, do ego imaginário. Nós temos os processos de informação naturais, e que, dentre eles, eu considero que, de fato, o processamento digital é muito importante, né? Porque todos os outros processamentos têm que passar por ele. Se nós tivermos, por exemplo, um processamento dentro de organelas ou de partes do neurônio, um processamento quântico, seria para entrar dentro daqueles diversos elementos que vão determinar se o neurônio vai disparar ou não. Mas toda informação que passa de um neurônio para o outro, necessariamente tem que passar por esse aspecto digital, né? Ou se eu tenho o aspecto analógico, mas ainda assim, também, toda vez que há comunicação de um neurônio com o outro, eu vou precisar sempre do aspecto digital. Então, a reprodução, a exaustão de processamentos, vão dando, quando nós vamos, então, para o macro, saímos do micro para o macro, vão dando a consistência de algo que parece substantivo, né? Que parece ontológico. O que é algo ontológico? É a coisa em si, né? Ela pode ser um ente, que é a coisa em si, um elemento na natureza, ou uma ontologia no sentido do ser, né? De como o ser surge como uma coisa em si, mas que é algo que tem consciência de si. Ok? Então, é nesse momento em que nós temos a repetição de processamentos em torno de um nada, porque, repito, o que determina, o que predomina na realidade, no real, externo, é a inconsistência absoluta, né? É a fragmentação de forças. Mas, quando eu começo a processar e fazer processamento de processamento, eu começo a fazer parecer que essa coisa tem uma consistência. E, a partir desse processamento amarrado em um corpo, né, que dá também a dimensão temporal, a amarração num presente, eu vou criando, então, aquilo que eu chamei para vocês de um crochê, né?
porque o crochê é bastante interessante nesse sentido, porque o crochê é feito em torno de um nada, né? Ele começa aquelas formas, minha avó fazia crochê, provavelmente a avó de muitos de vocês também fazia, vocês podem ver que em torno de um nada, algo se torna consistente, né? Então, em torno desse nada de processamentos que seriam sem sentido, né? Nós vamos ter processamentos de processamentos e repetição desses processamentos em si, e vamos, então, criando um núcleo, aquilo que seria um eu, que, pelo aspecto espelhado, né, de processamento, nós começamos a ter uma ideia de sentido, como se a semântica, então, emergisse, ela fosse tributária da sintaxe, né? Uma sintaxe que deixa de ser linear e ela se enrola sobre si mesma, então, com vários tipos de processamento, e que vão dando, então, essa consistência. O que existe fora disso? O que existe fora disso é o que Lacan vai chamar de real, embora não seja confundido, né? Para Lacan, real não é a coisa em si, não é a coisa lá fora, não necessariamente, mas a gente pode dizer que essa coisa lá fora, que nós não temos acesso, né, é o real. A coisa que nós pegamos lá fora e cá dentro, e que processamos, e que vamos tendo esse efeito em espelho, nós vamos criando algo que é a realidade. É uma coisa completamente diferente do real, porque o real é o caos, o caótico, o inenarrável, o impossível de simbolizar, né? O não simbolizável, melhor dizendo. E quando nós entramos na linguagem e que nós organizamos o mundo já não mais simplesmente da forma como os animais organizam, né? Nós também organizamos da forma que os animais organizam, mas nós temos esse passo adiante, nós vamos dando uma nova organização aos nossos objetos, que vão sendo organizados a partir da nomeação e da representação. E então, nós saímos do mundo biológico e entramos no mundo da cultura a partir desse elemento fundamental que é a nossa linguagem. Muitos autores trabalharam sobre isso. Por exemplo, Ludwig Wittgenstein, que nós já discutimos aqui sobre ele, né, o primeiro Wittgenstein, né, nas investigações do Tractatus Lógico-Filosófico, ele vai nos dizer um pouco isso sobre a linguagem, aquilo que pode ser dito, aquilo que a linguagem vai até um certo limite, mas tem coisa que não pode ser dito porque está além desse limite da linguagem, né? E que seria, então, ele não usa essa expressão, mas é o mundo que não é apreensível por aquilo que é a realidade humana, né? Porque a realidade humana ela precisa de um recorte que é feito a partir do quê? A partir da linguagem, e que existe algo além da linguagem. Naturalmente, a linguagem não recobre tudo, ou o simbólico não recobre o real, falando lacanianamente, né? Para Paulo. O simbólico não recobre o real, ele é uma grande coxa que tenta permear, né, toda a realidade humana a partir da linguagem, mas há algo externo a isso. Esse algo externo a isso nós não temos acesso. Nós não temos acesso porque ou não temos os instrumentos biológicos para isso, dentro daquele modelo de Metzingen, né? Nós não temos os recortes produzidos pela a capacidade de recortar a natureza a partir da evolução da nossa espécie. Nós não temos, o que nós não podemos ver, né? Praticamente não existe, ou com a ciência a gente tenta estender essa nossa capacidade de ver no sentido lato, né? No sentido de apreensão, de ver, de entender, de com os nossos instrumentos científicos podermos entender aquilo que está além da nossa capacidade, mas também o que não pode ser recoberto por esses sentidos, nós não temos acesso, e por isso mesmo eles ficam criando sintomas e dificuldades nas nossas vidas, porque nós não conseguimos justamente fazer a transformação daquilo que está lá fora, que pode ser traduzido em sintaxe e que, de repente, a partir dessa reverberação sintáxica em espelho, surgiria algo que seria o sentido de cada um desses significantes, que seria a semântica. Ok? Então, o modelo é esse. Eu sei que essas coisas não são tão facilmente apreensíveis. Eu tento ser o máximo possível didático,
mas eu sei que é bastante... sobretudo para que... Quando eu explico, e que eu vou ouvir o que eu expliquei, como é algo que eu estou trabalhando, me parece bastante claro. Mas eu tento me colocar na posição de quem não vem estudando esses temas, né? E eu imagino que muitas vezes essas explicações e isso que me parece claro pode se transformar em algo um tanto obscuro para as pessoas. Por isso que também é importante a interlocução, né? Que a gente, ao longo do curso, tive bastante com Paulo, Samuel, em alguns momentos, Josafá, mas eu queria que, daqui para frente, em outros momentos, né, que todo mundo participasse um pouquinho mais, que a gente pudesse fazer, para que eu pudesse ter um feedback também do alcance, né, das minhas explicações, né, do alcance daqueles modelos que eu estou desenvolvendo, para saber se tem uma certa ressonância em vocês, ou se realmente acabou ficando algo um tanto, em alguns momentos, um tanto obscuro, né? Certamente que em alguns momentos certamente fica um tanto obscuro, porque todo tema novo que a gente vai estudar, isso sempre acontece, mas que, em linhas gerais, eu espero ter, ao longo do curso, ter conseguido passar um pouquinho para vocês. E imagino que sim, porque estão aqui até agora, depois de 3 meses, né, e 8 reuniões mensais, a gente continua aqui discutindo. Ok? Bom, conversei um bocado, falei um bocado de coisas aqui, eu vou abrir agora para as reflexões de vocês, o que... Na próxima aula, eu vou tentar demonstrar esse modelo, já não mais simplesmente da reprodução sintáxica, né? Mas como é que realmente se dá dentro desse modelo a emergência das palavras, né? Como é que a gente começa, como é que se dá dentro do modelo dessa passagem do biológico para a cultura, e em que momento a emergência, como é quais seriam essas protopalavras, né? Que relação elas teriam com os modelos analógicos e digitais, e de que forma essas palavras, que inicialmente seriam palavras, seriam mera nomeação, né? Elas vão se sofisticando para criar, então, a possibilidade do surgimento de uma linguagem que depois, então, tomou conta do nosso mundo, né? Do mundo humano. Ok? Reflexões, dúvidas? Samuel, como é que foi essas 2 aulas? Você achou que foram um pouco mais complicadas? Não? Como é que foi para você? Bem técnico, né? A gente estava até discutindo com o Mila aqui, de ontem para hoje, né? Leva a gente a uma reflexão, né? Mas é um campo bem novo, né? Muito interessante, e que desperta a gente para o seu estudo, tenho certeza disso, né? Mas levou a muita reflexão essa questão aí dessa memória, né? Como se pôde evoluir essa memória, né? E de como ela existe. E a questão assim que me fez muita questão é justamente essa questão do eu, do né? Você se perceber enquanto diante de todo um universo, né? Você colocou aí o exemplo hoje da andorinha, mas a gente tem vários exemplos na natureza e que a gente percebe que ali é uma unidade no campo, né? Mas no humano é uma questão do mesmo. Né? O universo que me leva à reflexão é porque eu sou eu, né? Porque eu estou aqui, né? Por que eu faço parte de uma determinada coisa, por que eu tenho os meus sintomas singulares, né? Muito interessante, né? Como se trabalha isso no humano. Mas despertou muito interesse em perceber o que você vai transmitir aí no seu trabalho, tenho certeza. É interessante isso no singular, né? Porque se você imaginar os animais não humanos, né? A singularidade deles se dá muito pelo aspecto do corpo, né? Da biologia. Certamente que existe uma certa singularidade, mas eles são muito mais relacionados à espécie do que ao singular no sentido de sujeito, né? Enquanto que os humanos, eles têm uma outra singularidade que diz respeito às narrativas sobre
sobre si mesmo, né? Então, a linguagem ela tem essa capacidade que eu tenho uma narrativa sobre o mundo e tenho uma narrativa sobre o mim mesmo, né? Sobre quem eu sou. E a única possibilidade de fazer isso é através de uma linguagem. E o interessante é, pegando aí, Paulo, o primeiro Lacan, né, de que o inconsciente é estruturado como linguagem, é que, quando a gente fala da linguagem, muita gente pensa na comunicação, né? Então, por exemplo, eu estou falando aqui agora, comunicando, utilizando significantes, mas a gente tem que imaginar a linguagem e a imensa dimensão que a linguagem tomou nos humanos, né? Que é a linguagem não atualizada, a linguagem que não se encontra nesse momento na fala, né? E que se encontra, sim, numa memória. Nós temos uma memória que guarda a semântica, né? Nós precisamos de uma semântica para utilizar a linguagem, ou seja, o sentido dos significantes que nós vamos utilizar. Que alguns desses significantes ficam ali e que têm vários sentidos possíveis, daí a arbitrariedade, né? Mas que quando eles são atualizados, quando eles são requisitados para serem atualizados na fala, eles vêm com algo do sujeito, porque vem algo da semântica, do sentido que exige a existência do sujeito, né? Então, não é somente aquilo que é atualizado que é falado, mas nesse momento que eu falo, tem todo um universo de linguagem que está disponível para mim, está disponível na minha memória, mas não apenas na minha memória, está disponível na minha memória e na minha relação com os outros humanos, né, que são os guardiões, na verdade, dessa memória, porque nós precisamos ter... nenhum homem nenhum homem e uma mulher cria a linguagem sozinho, né? A linguagem, todo esse processo evolutivo, a gente fica falando o que aconteceu dentro de um cérebro, mas, na verdade, não aconteceu nunca dentro de um cérebro, aconteceu na interação de vários cérebros, né? Porque, primeiro, para que haja linguagem, né, é preciso haver um certo consenso sobre os significantes. Eu vou falar isso na próxima aula, né? Então, eu preciso estar em interação para que haja um certo consenso, para que comece, dentro do processo evolutivo, inclusive, a gente entrar na linguagem, né? Então, nunca é a linguagem de um indivíduo, né? Mas é uma linguagem que permeia o mundo dos indivíduos e que os indivíduos deixam de serem... eu estou falando de indivíduos, mas, assim, na medida que nós entramos na linguagem, passa a existir a possibilidade de sermos sujeitos, né? E sermos surpreendidos por algo que nos transcende, que nós não temos o domínio, que a própria organização, a própria estrutura de linguagem que vai codificar o mundo, né? O mundo como nós conhecemos. Nós não codificamos o mundo indivíduo por indivíduo, ou eu por eu, né? Nós atravessamos um mundo codificado. Mas quem foi que codificou? Naturalmente que esse é um processo um processo social, né? A cultura ela emerge dentro de um processo social. Não houve alguém que desenvolveu a cultura, né? E não houve alguém que desenvolveu a linguagem. É sempre um processo, aquilo que eu falei para vocês sobre o processamento em espelho, né? O que ocorre dentro do próprio cérebro, como processamento de espelho. Esse espelho ele é um espelho de múltiplos campos, porque a gente vai também trabalhar em espelho, né, com os outros, dentro dessa organização primitiva, digamos assim, imaginária, das individualizações, da formação do eu, né, do eu que vai ser aquele que vai utilizar depois, então, a linguagem e que vai ter a sua singularidade, não simplesmente ou principalmente não pela biologia, mas singularidade pelas suas narrativas, por exemplo, pela sua história, homenagem ao meu amigo Josafá, que é historiador, né? Então, a minha história é uma narrativa de mim mesmo, né? Eu tenho narrativa sobre mim e sobre o mundo, e isso é que me dá a minha singularidade. E na medida que, por exemplo, que eu conto a minha história, eu atualizo essa narrativa com todos os seus equívocos, né? Por isso mesmo é que a gente fala, mas a gente sempre fala mais do que a gente pensa ou do que a gente quis, né? Porque tem toda essa estrutura linguística que
que nos transcende, que a gente não tem o controle, a gente aprende a navegar. Lembra aquela história que eu falei para vocês, que a biologia ela cria os ganchos do bondinho que vai segurar nos trilhos da linguagem, né? E que a linguagem ela tá fora, ela tá dentro e fora, ela codifica. E isso o estruturalismo, né, demonstrou em várias áreas, por exemplo, o Claude Lévi trouxe, mostrando que a estrutura, né, a estrutura da cultura, ela é, na verdade, ela é uma coisa intangível, mas ela é organizada pela linguagem, né? As diversas oposições significantes que vão dizer, por exemplo, no mundo humano, o que é a existência, sei lá, de um padre, né? Padre não tem existência concreta. Padre não tem existência. Eu posso dizer o que é um macho e uma fêmea, mas eu não posso dizer o que é exatamente a sexualidade a partir da representação do corpo, né? Eu posso dizer o que é um terreno, mas eu não posso dizer o que é um país fora da linguagem, né? Porque nós passamos para um mundo que é codificado, todo ele, que é organizado, que ele é recortado, que ele é dentro de um universo que tem regras que não são mais as regras naturais, que são regras que estão organizadas dentro da linguagem, né? E por isso mesmo que nós não somos macacos, né? Por isso mesmo que nós emergimos para uma coisa muito, muito diferente e o nosso universo é completamente diferente, embora nós transitemos com eles dentro do mundo natural e tenhamos algumas similaridades, né? Com todos os animais, na verdade, com toda a natureza. Mas o mundo humano, ele é um mundo completamente diferente, porque a única coisa que foi diferente em todo esse processo evolutivo foi que nós aprendemos a lidar com o mundo de representações, né? E que já não é mais o mundo das coisas, que é um mundo de representação sob forma de linguagem. É um mundo que é recortado não mais pelos sentidos, pela estesia, né? mas pela organização sintática, semântica, claro que em relação com esse mundo natural, né? Senão também, certamente, se não houvesse um mundo natural, seria uma fantasmagoria, né? Nós precisamos do mundo natural para emergir. Paulo, você hoje está... Pode escrever, que eu vou procurar aqui. Josafá está mandando aqui dizer que você pode escrever, agora não estou vendo onde é que eu vejo. Ah, tá. Vou olhar aqui. Vou passar... Paulo, enquanto eu leio aqui o que você escreveu, Josafá, Paulo, o que você conta aí, o que você achou dessa sequência aí de aulas e dessas reflexões que eu estou fazendo? Veja, eu achei uma linda pesquisa. Eu acho que é uma pesquisa muito interessante, não? Que você está fazendo. E, sobretudo, no que diz respeito, entre outras coisas, a uma das coisas que eu resgatei na sua aula e hoje na sua fala, que essa, não diria nem conjunção, mas essa homogeneização entre o corpo e a mente. Ou seja, essa possibilidade de que a mente é algo que diz respeito ao corpo e que não pode existir fora do todo um processamento senestésico que o corpo produz, não? Que o corpo tem, seja ele biológico, determinado biologicamente, seja ele determinado pelas questões da linguagem. De qualquer forma, não dá para se fazer essa dicotomia, essa separação entre mente e corpo, não? Você sabe muito bem disso, mais do que eu, desde da proposta cartesiana, não? Onde se tentou fazer isso, e isso levou
a grandes avanços no pensamento científico e no desenvolvimento da cultura, mas não se mostra muito adequada se manter, pelo menos quando a gente está falando dentro de um contexto da psicanálise, essa divisão, essa separação da mente e do corpo. Ao contrário, né? Então, a sua pesquisa ela é uma linda pesquisa. Eu fiquei muito curioso, vou querer logo ler seu livro, quando você publicar, né? Porque achei que é um trabalho muito corajoso seu e poder fazer esse diálogo, né? Porque não sei se é possível fazer uma proximidade de coisas tão diferentes como a neurociência e a psicanálise, mas pelo menos um diálogo você está propondo, que eu acho muito interessante. Toda vez que eu me lembro dessa proposta sua, eu fico pensando no atleta e numa atleta e numa bailarina. Ou seja, uma bailarina tem que ser atleta, tem que ter um trabalho com o corpo muito significativo. Mas um atleta não é uma bailarina. Então, há algo que faz parte das duas, mas que o desenvolvimento e o encaminhamento é independente, não diz respeito a uma conjunção. Então, eu acho que a psicanálise traz coisas que dificultam esse diálogo, mas eu acho que é importante fazer esse diálogo, como você está fazendo, não? Porque nós lidamos com conceitos que a neurociência não vai lidar. Por exemplo, a gente lida com o conceito de pulsão de morte. A gente lida com o conceito de inconsciente. Sem compreender minimamente o que quer dizer pulsão de morte inconsciente, fica muito difícil de dialogar com qualquer outro campo do saber. Quando a gente fala do ego, o que é o ego? O que o conceito do ego traz para a psicanálise? Com Freud. Traz uma modificação da relação do indivíduo consigo próprio. O indivíduo que tinha o ego, até então, como algo que dizia respeito à consciência, tinha uma maneira de ver as coisas completamente diferente do indivíduo quando agora tem um ego ultrapassado por um inconsciente. Ou seja, a partir desse momento, a relação do indivíduo com ele mesmo muda radicalmente. Ele tem que se questionar isso tudo que Samuel e vocês evocaram. Quem sou eu? Para onde vou? Por que eu fiz isso? Por que eu fui ultrapassado por aquilo? Eu que sou assim, tão correto, e de repente aparece um pensamento que não sei de onde vem, que é completamente contrário a meus valores estéticos, éticos e morais. De onde vem isso? Então, essa possibilidade, essa introdução do inconsciente na relação com o ego, traz uma modificação radical da posição do indivíduo. A questão é que isso, para a gente, não se dá numa ordem cronológica. Um sujeito que é uma massa informe, orgânica, biológica, e que depois adquire a linguagem, e que, a partir da aquisição da linguagem, aparecem vários processamentos. Não. Nem do ponto de vista prático isso é possível sustentar, nem do ponto de vista teórico. Porque o ser humano não é, em nenhum momento, fora da linguagem. Você pode dizer que ele é fora do discurso, eventualmente. Algumas patologias podemos dizer fora do discurso, mas dentro da linguagem. Então, um feto de 5 meses não pode ser jogado no lixo se ele é um natimorto. Ele tem que ser enterrado. Existe uma linguagem que pré-existe
esse ser humano, que ele já está incluído nesse universo de linguagem antes mesmo do nascimento. Então, não há como dizer, bom, aí depois que adquiriu a linguagem, não. No momento da linguagem, em que a linguagem já está, já há a possibilidade do aparecimento de um sujeito, mesmo que seja um sujeito acéfalo, diz Lacan, como é o sujeito da pulsão. É um sujeito acéfalo no sentido de que não é o sujeito efetivado na estrutura, não é o sujeito enquanto aquele que é produção de um significante representado por um significante em relação a outro significante. Mas já há algo do humano quando se fala de pulsão. O animal não tem pulsão, tem instinto. Quando se fala de pulsão, mesmo que não haja aí um sujeito, uma subjetivação, por isso sujeito acéfalo, já existe algo da ordem do humano. Então, eu fiquei muito curioso, eu gostei muito. Essas duas aulas me fizeram ter vários momentos de dor de cabeça. Tive que tomar Neosaldina algumas vezes. Mas achei muito curioso essa coisa do processamento paralelo. Não é? Ou em espelho, não sei bem o termo que foi usado por você, ou por quem usa. Porque essa possibilidade que você traz de que aí pode ser onde a sintaxe se transforma em semântica é perfeitamente cabível. Você traz por uma via, nós trazemos por outra. Nós dizemos que a semântica surge com a metáfora, com a substituição de um elemento por outro, de elementos paralelos, não? Que estão em relação um com o outro. E aí, a única produção de sentido possível, de significação, vem através da introdução da metáfora. O que eu achei parecido, usando, evidentemente, com todo o respeito e distanciamento de que quem está construindo isso e quem está estudando isso, como você deve ver, a distância que isso tem de uma coisa para outra, mas eu achei uma analogia curiosa. Interessante. Você falou, na verdade, o modelo da linguagem sendo estendida sobre, de certa forma, humanizando a realidade, ela não diz respeito somente a um feto, por exemplo, mas, assim, o cachorro que nós temos na nossa casa, né, ele, embora não tenha discurso, mas ele está dentro da linguagem, né? Ele é nomeado, ele é comunicado, ele tem uma idade própria que ela está dentro do discurso. Ou, por exemplo, mesmo o mundo natural, a forma como hoje nós temos medo da destruição da natureza, né? E que, como a Amazônia, por exemplo, tem uma dignidade própria, nós nomeamos e protegemos, ou tentamos, ou seja, alguns destroem, outros protegem, o discurso contra a crueldade com os animais, né? Tudo isso é uma forma de... A humanização se dá pela linguagem. E são seres que não falam e são seres falados, né? São seres que estão dentro do discurso humano, né? E é isso mesmo. E, sim, você tem razão também, ou seja, as coisas não são feitas em etapas, né? Por exemplo, naturalmente, para o entendimento, aquilo que eu queria dizer para vocês, ninguém criou a linguagem, né? Não é uma pessoa que criou a linguagem. Agora, claro, existe uma história da linguagem, né? Ela também não sempre existiu. Esse processo, com fins didáticos, a gente vai tentando demonstrar de que forma de um animal que estava submetido às regras naturais, né? Nós fomos passando progressivamente para algo que é diferente, né? Agora, isso não aconteceu em cada sujeito, né? Assim, o sujeito surgiu, o indivíduo, vamos pegar no sentido
abarcarmos também esse aspecto mais natural. O indivíduo surgiu como um cérebro, depois esse cérebro desenvolve a capacidade... Não, na verdade, essas coisas acontecem dentro de um processo, né, de um processo cultural e evolutivo, em que, progressivamente, por camadas sucessivas, né, essas coisas vão surgindo. Agora, o humano que nasce hoje, ele está totalmente imerso, né, nesse universo de linguagem, mesmo, como você bem falou, aquelas pessoas que têm alguma patologia que não conseguem entrar dentro desse universo para ter o domínio das narrativas, né, ter o domínio, mas que fazem parte das narrativas de outros, né, então, por isso mesmo elas estão dentro do universo da linguagem. O mais interessante disso tudo também, quer dizer, uma das coisas interessantes disso tudo, não é o mais interessante, mas você falou bem, é o inconsciente. E como as neurociências nunca se deram conta de que elas falham na abordagem desse aspecto. Porque mesmo quando você fala, por exemplo, sobre, que ele diz assim, o inconsciente é algo intangível, e por isso mesmo não testável, não observável, não é um dado empírico. Ora, o conceito de empirismo ele é muito relativo em diversos aspectos. Por exemplo, o que é o empírico? É somente a interação de um átomo com o outro? Ou a complexidade das moléculas? Ou não é empírico, por exemplo, o fato de nós apresentarmos atos falhos, né? São elementos empíricos que nos indicam a existência de coisas que nós não temos controle. E que, por isso mesmo, que falam em nós, né? Sem o controle do ego. Isso as neurociências nunca aprenderam a lidar, né? Eu imagino que até um pouco também pelo preconceito, como dizendo, esse foi um campo que foi desenvolvido pela psicanálise, e por isso mesmo nós não vamos trabalhar com isso, e vamos simplesmente dizer que isso não é científico ou não é observável, né? Ou então, simplesmente como algo não consciente, né? As neurociências trabalham com inconsciente não substantivável, né? Não como instância, mas como processamentos não conscientes, digamos assim, ou coisas que não estavam acessíveis à consciência em um certo momento, né? Mas a instância inconsciente, ela nunca aprendeu a lidar com isso. E isso se transformou numa espécie de um tabu dentro das neurociências. E eu imagino que também a dificuldade que as neurociências têm para lidar com a linguagem não é distante desse mesmo preconceito. Eu acho que aquele redutivismo que nós falávamos lá no início, quando falamos sobre Eric Kandel, as pesquisas de laboratório, as neurociências se apegaram muito a esses aspectos e criaram poucos modelos que pudessem depois, inclusive dentro dos próprios paradigmas da neurociência, serem testados, né? Coisa que agora que alguns já começam alguns neurocientistas começam dentro de cada um dos seus modelos, com suas grandezas e dizer mediocridade, mas não, a pequenez também de alguns desses modelos, mas também com a grandiosidade de outros, eles começam a sair um pouco do laboratório para criar uma possibilidade de apreensão da realidade daquilo que ainda não ou talvez nunca será captado simplesmente pela experimentação, né? Mas, assim, alguns neurocientistas começam a fazer isso. Por exemplo, esse livro de Nicoleles, que eu recomendo a vocês, tem muita coisa que eu considero interessante, outras eu considero ingenuidade, né? Mas ele se aventurou, de certa forma, a sair simplesmente daqueles elementos, daquele trabalho de formiguinha, para criar modelos e apontar alguma direção, né? Outro o Antônio Damasio, português, que também faz um trabalho que eu considero muito interessante, né? Embora também veja algumas falhas. Em todos eles, a falha principal, na minha opinião, é o fato de não trabalhar com a linguagem, né? E aqueles que passam a trabalhar com a linguagem, muitas vezes o fazem a partir de uma visão muito concreta da linguagem, né? Então, eu acho que essa é a dificuldade maior
das neurociências atualmente. Mas Isso delimita. não sei se um dia alguma coisa vai ser reconciliada nesse sentido, viu? Mas você acha que esse não é o que eu dizia da dificuldade de dialogar com outro campo do saber que não leva em conta o inconsciente e a pulsão de morte? Eu não sei o que pensam os neurocientistas em relação a isso. Não acredito que seja somente uma coisa preconceituosa. Talvez seja uma coisa que eles digam isso não existe. Eu acho que as duas coisas. Esse é um delírio. Talvez eles digam isso é uma ideia delirante de Freud. E nosso caminho não interessa estudar esse delírio. Não é? Ou seja, essa posição da ciência pode ser essa, eu não sei se é. Mas não acho que seja apenas por um preconceito ou um desconhecimento. Eu acho que é por um recorte mesmo de um objeto de trabalho, de investigação, que não leva em conta isso, que não quer levar em conta isso. Eu acho que as duas coisas, Paulo. Eu acho que certamente existe um preconceito muito grande, né? Hoje, em certos meios neurocientíficos, você falar em psicanálise é você se preparar para sofrer um anátema, como Freud no século XIX, né? Então, certamente existe um preconceito muito grande. Mas você tem razão também, ou seja, são paradigmas, eu estou usando esse termo no sentido de Thomas Kuhn, né? Porque toda vez que fala paradigma, eu me estremeço, porque virou uma palavra que é utilizada muito sem consideração. Mas, assim, eu acho que é um paradigma diferente, de fato, que muitas vezes não leva em consideração. Embora é interessante isso que você falou, por exemplo, sobre a pulsão de morte, porque a pulsão de morte tem uma história interessante, tanto na psicanálise quanto em relação às ciências. Quando Freud desenvolve a ideia de pulsão de morte, muitos psicanalistas e daqueles que se transformaram nos pós-freudianos, eles consideram isso um delírio, né? Porque não estava de acordo com o modelo darwiniano, né, de adaptação. Ou seja, algo que conteria a própria destruição, o retorno ao inanimado, né? E isso foi muito combatido à época, né? E muitos, por exemplo, a psicanálise que foi desenvolvida pela IPA, boa parte dos analistas consideram isso um daqueles tropeços de Freud, como consideram também a totem e tabu, um tropeço, um delírio antropológico, né? Então, é algo que foi polêmico dentro da própria psicanálise, de uma certa psicanálise em certo momento. E depois Lacan vai resgatar isso dando uma dimensão maiúscula, né, a questão da pulsão de morte e a repetição. Mas o interessante é que dentro do modelo adaptativo darwiniano, depois se descobriu que sim, que existe uma espécie de pulsão de morte, né? As apoptoses, por exemplo, as células que se autodestroem, e as células estão codificadas para, em algumas situações, elas se suicidarem, na verdade, né? Nós temos isso já é algo bem estudado na biologia, o fenômeno da apoptose. Interessante que é recuperado depois, como muitas das coisas de Freud, que ele fala num sentido, num certo campo, mas depois a gente começa a descobrir também algumas outras coisas que vão, na verdade, se aproximando um pouco. Claro que não é que ele tivesse nenhuma premonição que isso fosse acontecer, né? Mas é uma coincidência interessante, porque dentro do próprio modelo darwiniano, hoje é possível você falar, por exemplo, não escandalizaria mais, embora isso não seja uma discussão dentro do campo das neurociências, mas já não seria mais escandaloso, dentro do modelo evolutivo, você falar uma pulsão de morte no sentido de algo que é programado para o retorno ao inanimado, né? Então, a história acabou se voltando também, assim como nós falávamos sobre os modelos neurocientíficos que se aproximaram do modelo freudiano de 1895, a questão da pulsão de morte também passou por um processo muito parecido, porque como a crítica era que aquilo não estava de acordo com o paradigma científico da época, que era o paradigma evolucionista de Charles Darwin, né, que ainda era,
Mas, assim, hoje a gente já descobre que não está em desacordo, né? Ele poderia conviver dentro desse mesmo paradigma. Ah, sim, Josafá. Josafá me mandou aqui um texto, é interessante, ele falou que sobre a questão da sincronização, ele faz um paralelismo, isso com a psicologia das massas de Freud, né? De certa forma, existe uma espécie de uma sincronização, de uma equalização dos diversos, vamos chamar assim, dos diversos egos em um ego de um narcisismo que iria se juntar na figura do líder, etc. É verdade, Josafá, no sentido daquilo que eu falei, ou seja, que não é uma transmissão, né, de campos que faria essa sincronização, né? Uma espécie de telepatia, não. Mas, assim, como todos estão diante de um mesmo fenômeno, experimentando a mesma coisa, né, é possível que esses cérebros se sincronizem, ou seja, cada um vai funcionar mais ou menos de uma mesma maneira. Esse aí é o aspecto mais biológico do fenômeno, né? Embora Freud trabalhe com... Mas você tem razão, assim, a gente pode criar um certo paralelismo disso, né? Bom, gente, estamos chegando aos quase 2 horas, né? Então, faltam 14 minutos. Então, alguém mais aí que gostaria de fazer alguma reflexão, alguma dúvida? Eu vou explicar para vocês como é que vai ser a questão do curso daqui para frente, né? Vou repetir aquilo que estava no início, porque algumas pessoas não viram. Alguém mais não? Laelson participou muito do curso anterior e tem estado um pouco... Puxar sua orelha, viu, Laelson, para você participar mais das nossas discussões, que ele sempre tem algumas reflexões interessantes. Gente... O Eduardo, parece que Débora está colocando aí que ela enviou uma pergunta aí. A Débora enviou uma pergunta? Ah, tem várias coisas. Então, eu vou ler aqui. Só de Débora tem outros aqui que eu não vi, viu? Então, tem a de Josafá, tem aqui também Luciana, que diz: não pude deixar de pensar no momento político atual, bem como em certas experiências religiosas. Essa questão da sincronia, né, Luciana? É verdade, da sincronização. Aí Josafá responde: exatamente, Lu. Na verdade, quer dizer, na verdade, eu estou lendo o que vocês leram, né? Eu não preciso repetir, porque vou ler aqui o de Débora. Porque eu que estava fora da discussão aqui, vocês estavam dentro da discussão. Na segunda aula, você falou sobre a impossibilidade de reproduzir fora do corpo fora do corpo a mente humana. Fiquei pensando se isso se dá pela consciência do eu no humano e também pela questão dos afetos e das emoções. É isso mesmo. É isso aí, Edu. A partir disso, fiquei pensando também em como os afetos estão articulados à memória. Se o desencadeamento de uma memória pode ser acionado pelo afeto. Exatamente, Débora. Que é uma questão polêmica, como que ele, nessa questão do afeto, né? Você sabe que dentro da psicanálise, Lacan foi combatido no início, sobretudo por André Green, né, na França, que dizia que a ideia do inconsciente estruturado como uma linguagem, que a linguagem que ele não teria dado atenção ao afeto, que não existiria afeto, né? Ou que não existiria afeto na psicanálise lacaniana, né? No livro de Sartre, tem um texto, tem uma parte interessante sobre isso, que ele vai dizer o seguinte: que não existe linguagem desafetada, né? A linguagem afeta. Então, existiria não se sustentaria essa crítica de André Green. André Green, gente, para quem não sabe, foi um grande psicanalista francês que criou uma escola à parte, né? Ele, na verdade, foi discípulo de Lacan durante um certo período, depois rompeu com Lacan e criou um outro tipo de psicanálise, que era um sujeito assim, muito respeitado dentro de um certo meio psicanalítico francês, mas que se contrapunha um pouco à psicanálise lacaniana. E é isso, ou seja, na verdade, o Sartre ele nos lembra isso, que a linguagem ela não é desafetada, mas que não se interpreta o afeto em si, né? Então, que não cabe dizer que Lacan não trabalhava com afeto. E
sim, tem o corpo como parte do processo, né? Como é que o corpo se apresenta? O corpo é afetado, né? E é um produtor de afetos, né? O corpo, se nós formos falar sobre a teoria das pulsões, né? Então, como é que você poderia, por exemplo, fazer um processamento informacional que iria simular uma mente humana sem as pulsões, né? E as pulsões, elas são parte do corpo, né? As pulsões, elas estão em relação com o corpo permanentemente. Então, é isso mesmo. Um trabalho interessante sobre isso, sobre os afetos, que se eu não me engano, que é sobre isso que Marcos André trabalha, né, Paulo? Ele tem o livro... Marcos André Vieira tem um livro sobre... A tese dele foi sobre isso, foi sobre os afetos, né? Mas é isso mesmo. E aí, pessoal? Então, mais alguém? As discussões vocês mesmos leram, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta, outra. São mais reflexões que vocês fizeram. Então, para quem não viu no início, resumidamente, eu acho que a próxima aula eu vou fechar esse curso, para que ele não fique extenso demais, né? Eu vou fechar o curso, mas eu convido a todos para a gente continuar participando, né, de algumas coisas. Eu quero fazer aquilo que eu falei para vocês, um curso sintético, talvez com 4 aulas, sobre a relação da psicanálise com ciência, né? Todos estão convidados, naturalmente, a participar. E também, intercalado com essas coisas mais curtas, com esses cursos curtos, coisas como, por exemplo, resenhas de livros. Eu gostaria, por exemplo, de apresentar alguns livros para vocês que eu li, que acho interessante, ou que alguns de vocês queiram também, né? Não somente eu, assim, a partir de agora fica um espaço aberto de opção de todos nós aqui, viu? Quando ninguém quiser, umas pessoas mais tímidas, que ninguém quiser apresentar, eu trago alguma coisa para essa apresentação, mas estejam à vontade também para propor alguma discussão, propor alguma leitura de algum livro e a apresentação, não a leitura, né? Quem leu, a fazer a apresentação, uma resenha de livros, para a gente continuar se encontrando, já que estamos vivendo esse momento tão doloroso, tão difícil, né, na nossa história, e continuar estudando no momento em que, infelizmente, no Brasil se cultua cada vez mais a ignorância e a estupidez, né? Isso me afeta profundamente. A gente está falando dos afetos. E digo a vocês que foi uma coisa muito boa poder ter, ao longo todo esse período, estar discutindo aqui com vocês e saindo um pouco desse turbilhão de informações horríveis que a gente tem todos os dias, né? Em todos os dias. Mas acreditando sempre que a civilização triunfará. Nós vamos avançar e vamos passar por essa barbárie e sair do outro lado do túnel. Espero. Bom, gente, agora a gente está chegando mesmo às 2 horas. Um grande abraço para vocês. Alguém gostaria de uma última grande abraço para vocês? E aí na quarta-feira eu publico a próxima aula e a gente vai para o sábado, né? Para a nossa última discussão desse curso. Repito, nós não vamos nos desorganizar e vamos tentar continuar fazendo os nossos encontros aqui com outros temas, né? Algumas outras coisas. Ok. Bom fim de semana para todos. Muito obrigado, Eduardo. Grande abraço. Um abraço, Paulo. Um abraço a todo mundo aí. Obrigada, Eduardo. Tchau, gente. Até sábado. Mais uma vez, obrigada.